É isso tudo para você aqui nos canais Fox Sports. Estamos voltando agora com o Rodada Fox nessa noite de quarta-feira. Quarta rodada já comendo solta no Campeonato Brasileiro e com o Flamengo mais uma vez sem vencer. Estão terminando os jogos entre Corinthians e Coritiba, está dando Corinthians, e o Botafogo está vencendo o Atlético Mineiro. Daqui a pouco a gente vai falar desses jogos, da repercussão, depois que a bola parar de rolar. Vamos começar falando do empate entre Flamengo e Grêmio. E por pouco o Flamengo não saiu derrotado essa noite no Maracanã. Põe na tela para a gente ver os gols dessa partida. Você está vendo aí os melhores momentos do jogo entre Flamengo e Grêmio, que terminou com empate em 1-1. O Flamengo começou até melhor, teve lances aí, oportunidades de marcar. Do bico da grande área. Olha só, acabou chutando cruzado, ela passou mais ou menos perto. O Flamengo estava melhor no jogo, mas depois começou a permitir que o Grêmio chegasse mais à frente, conseguisse tomar conta já no fim do primeiro tempo, dominasse as ações e saísse vencedor já no primeiro tempo com o gol do PP, que você vai ver já já, quando você ainda está vendo os lances em que o Flamengo parecia dar a impressão de que estava melhor no jogo. Estava mesmo, né? Mas aí o Grêmio começou a ir para cima, começou a ver os espaços, achar os espaços do time do técnico Domènec Torrent, começou a ameaçar, como você está vendo aí, e já vai sair o gol do PP. Vou chamar já para a gente começar essa conversa sobre Flamengo e Grêmio, o Mauro Nares. Vou dar boa noite para o Mauro para saber o que está acontecendo com esse Flamengo, porque o Flamengo só conseguiu a reação já quase nos acréscimos do segundo tempo, num gol de pênalti polêmico, muito reclamado, inclusive, pelos jogadores do Grêmio, mas aconteceu a penalidade e o Gabigol conseguiu o empate. Mauro Nares, boa noite para você. Boa noite, José Ilan, boa noite a todos que vão nos acompanhar hoje aqui. Pois é, olha só, como é que vai explicar esse Flamengo aí, né, 16º colocado no momento, né, uma colocação que não se esperava de jeito nenhum para esse início de campeonato, para quem é tido como favorito, né, evidentemente que dá muito tempo de recuperar ainda, mas tem que começar a ganhar, né. Esse era o jogo mais esperado, eu acho, aí, né, sem dúvida alguma, dessa rodada. Tem toda a história, todo o retrospecto do ano passado, né, não é mais encontro do Renato com o Jorge Jesus, mas é do Renato com o Flamengo, enfim, e você já descreveu bem o jogo aí, né, o Flamengo realmente criou mais no começo, teve mais chance, podia ter aberto o placar, mas algumas coisas ainda acontecem, né? O Gabigol hoje desencantou, mas foi com pênalti, mas acho que o Bruno Henrique continua devendo muito ainda. O Everton Ribeiro estava bem no time, e diga-se de passagem, ele técnico, o Domènec, também escalou mais ou menos o que se esperava, né? Para não inventar muita história, não mexer e tal, fez aquele time basicamente do Jorge Jesus. Depois ele teve a infelicidade de perder o João Lucas, né? Seria um substituto natural, até o Isla, recém-contratado, poder jogar. O menino foi bem, inclusive no último jogo contra o Coritiba, mas hoje se machucou. Mas enfim, permitiu que acontecesse isso aí, ó, deixar o Grêmio fazer 1-0, e depois, claro, o Grêmio foi criando também, o Grêmio se soltou um pouco mais, mas assim, acho que é justo, né? A gente não, no futebol é muito complicado falar em resultado justo, injusto e tal, mas assim, pelas chances criadas de um lado ou de outro, eu acho assim, que não merecia ter um vencedor. Então, mesmo sendo só no final esse empate aí e tal, Gabigol também no final aí pediu para que tenham mais paciência, que ele está treinando, mais paciência com o técnico e tal. E é verdade, né? Com alguns técnicos, alguns diretores conseguem ter paciência, né? Mas tem técnico aí no campeonato, a gente vai falar disso para frente, que está perdendo muito e dificilmente a diretoria vai ter paciência. Então, um resultado interessante, não foi aquele jogaço que a gente esperava. Talvez no segundo turno, hoje a gente comentava sobre isso, né? Com os times já mais acertados, enfim, em outra situação no campeonato, a gente possa ter, sim, é o que se espera, de um jogo maravilhoso entre Grêmio e Flamengo. Mas algumas coisas ainda não funcionam, principalmente o ataque, né? Bruno Henrique está assim, mas muito longe do que ele foi no ano passado, não parte para o 1-1, não vai para cima, não se lança naquela velocidade toda, não está acertando as finalizações, enfim, ele não vive um bom momento. E isso também é fundamental, né? O Flamengo cria muito, mas depende muito desses dois da frente para que eles convertam toda essa criação em gols. Os dois não estavam
inspirados. Quem sabe a partir desse gol de hoje, o Gabigol já passa a viver uma fase diferente, mas o Bruno Henrique ainda está devendo, viu, Ilan? Bruno Henrique parece outro jogador, né? Para mim, o destaque do Flamengo, de um time cheio de destaques em 2019, cheio de craques, cheio de jogadores jogando fino da bola. O Bruno Henrique era o destaque daquele jogo, daquele time, e está irreconhecível nesse ano de 2020, principalmente depois dessa parada para a pandemia, em que o Flamengo voltou bem abaixo do que vinha jogando antes, né? Já no Campeonato Carioca mostrava isso. Hoje confirmou isso, teve uma vitóriazinha contra o Coritiba sem jogar um grande futebol, mas parecia ser um respiro para reiniciar uma recuperação, mas hoje no Maracanã, olha, escapou da derrota. Concordo com você, viu, Mauro? Acho até que o empate não foi injusto, mas pela circunstância, pela forma que o jogo se encaminhou, o Grêmio tinha a oportunidade, até na primeira metade do segundo tempo, de ter resolvido a parada. Teve chance, pressionou, o Flamengo estava meio apático em campo, e aí o Grêmio não resolveu e acabou levando o gol já no finzinho. 1-1, placar final. Domenech Torrent consegue seu primeiro empate com o time, né? Já tinha conseguido uma vitória e tem 2 derrotas. Flamengo, como já disse o Mauro, 16º colocado, com 4 pontos apenas no campeonato, já com a classificação atualizada. E olha, terminaram agora os 2 jogos que começaram mais tarde essa noite. Corinthians bateu o Coritiba na Arena 3-1. O Corinthians chegou a levar um susto do Coxa, que é o lanterna do campeonato, é o único time que ainda não pontuou, e com essa vitória o Corinthians conseguiu chegar a 4 pontos, hoje é o 10º colocado, depois da vitória sobre o Coritiba, enquanto agora há pouco também terminou Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. Resultado até certo ponto inesperado, né? Porque o Atlético liderava o campeonato, era o único 100%, e agora, inclusive, foi ultrapassado nos critérios de desempate pelo Internacional, que também tem 9, venceu essa noite com autoridade o Atlético Goianiense por 3-0, portanto, Botafogo 2, primeira vitória do Botafogo, primeira vitória do Clube Carioca no Brasileiro, 1 apenas para o Atlético Mineiro. Vou começar perguntando para você, Mauro, sobre a vitória do Corinthians, com direito a susto contra o lanterna do campeonato. E aí, como é que foi, Mauro? Então, Ilan, eu vou só completar assim, um pouco a respeito ainda de Flamengo e Grêmio no seguinte sentido, né? Quando a gente fala em justiça, você tem toda a razão, mas quando você começou a narrar os lances aí, você viu que o primeiro tempo foi muito mais do Flamengo, aí terminou 1-0 para o Grêmio. Minutos, né, Mauro? Primeiros minutos. O Grêmio já no fim do primeiro tempo estava mais em cima do Flamengo. Tá, mas você vê o número de chances criadas, né? O Flamengo criou até bastante nesses minutos iniciais. Aí toma o gol, enfim. Aí não volta bem. Não volta. A gente esperava que ele voltasse melhor para o segundo tempo, não. Aí o Grêmio teve a sua vez de criar mais chances e toma o gol. E um detalhe que eu queria falar, já que falei tanto do Bruno Henrique, que por outro lado, ou do outro lado, o Grêmio vai se reinventando, né? Esse menino PP é outra joia que o Grêmio arrumou, né? A cada jogo ele cresce. É um jogador em formação ainda, mas muito bom de bola. Praticamente até o fim da partida, o Flamengo conseguiu um pênalti num toque de mão conferido pelo VAR, né, revisado pelo VAR. O árbitro confirmou a penalidade máxima, e aí foi bem acertada, foi correta a decisão do árbitro, Simon? Foi correta a decisão do Rafael Trace e André Freitas Castro, o árbitro de vídeo. Houve a penalidade máxima, o Kahneman abre o braço, ele bloqueia a bola, não é, portanto, pênalti bem marcado. É possível marcar no campo, mas não, o árbitro está deixando para o VAR decidir, mas tudo bem, o VAR está aí também para trabalhar e nesse caso trabalhou corretamente. Pênalti bem marcado, 37 faltas, 6 cartões amarelos e o pênalti com o auxílio do VAR, marcado corretamente através do árbitro Rafael Trace. O Kahneman abre o braço e bloqueia a bola. Isso é pênalti, portanto acertou a arbitragem. Edmundo, e aí esse empate do Flamengo, o time do Domenech Torrent não consegue engrenar, né, Edmundo? Aí a dúvida fica se é falta de treino, né, falta de tempo para o Domenech ele dar os treinamentos, ou se os jogadores não vivem o seu melhor momento. Eu prefiro apostar que, tecnicamente, alguns jogadores estão abaixo daquilo que eles renderam no ano passado. O Bruno Henrique, acho que é
a cópia mais fiel disso que eu estou dizendo. A verdade é que o Flamengo não consegue mais impor aquele ritmo, aquele volume de jogo que tinha antes, de criar oportunidades como criava na temporada passada. É normal pelo período, né, inativo, só que a gente tem que lembrar que o Campeonato Carioca foi o primeiro a voltar. Um dos primeiros times a voltar, ou se não o primeiro time a voltar a treinar, foi o Flamengo. Então ele era para estar num estágio físico e técnico superior a esse que vem apresentando. O time do Renato Gaúcho tem uma fórmula de jogar e é encantadora, né? Consegue ter um volume de jogo bom, mas falta jogador lá na frente, principalmente depois da saída do Everton Cebolinha, embora o PP não tenha deixado a desejar. Está jogando muito bem, foi o autor do gol, mas o Grêmio do Renato, se tivesse ímpeto, tivesse vontade, poderia correr atrás de fazer o segundo gol. Não o fez, né? E aí nos minutos finais tomou um empate, que eu acho que acabou ficando de bom tamanho pelo que as duas equipes produziram no Maracanã. Legal, então Flamengo 1, Grêmio também 1, jogo agora há pouco, um pouco mais cedo, né, no Maracanã, o jogo começou às 7h15 da noite, o Flamengo continua com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo foi para a 16ª posição, tem 4 pontos, assim como um monte de gente que está à frente dele, né, o Corinthians, que é o 10º colocado, também tem 4